Neville Goddard é frequentemente citado, compartilhado e resumido em frases curtas nas redes, mas raramente é realmente compreendido. Não porque suas ideias sejam excessivamente complexas, e sim porque elas exigem algo que a maioria das pessoas evita: responsabilidade interna. Quando alguém diz que Neville finalmente foi explicado, isso não significa que um segredo oculto foi revelado, mas que suas ideias foram colocadas em um nível onde deixam de ser místicas, abstratas ou inspiracionais demais e passam a ser confrontadoras. O ponto central de Neville nunca foi manifestar coisas. Esse é o erro mais comum. O que ele propõe é uma mudança radical de identidade. E isso é desconfortável, porque elimina a figura do acaso, da sorte e até da culpa externa. Ao longo de sua obra, Neville insiste em uma premissa simples porém profunda: a realidade não reage aos seus desejos. Ela responde ao estado de consciência a partir do qual você vive. Não ao que você quer ocasionalmente, mas ao que você assume como verdadeiro, repetidamente, silenciosamente, quase sem perceber. Quando ele fala de imaginação, não está se referindo a fantasia, escapismo ou visualizações otimistas. Para Neville, imaginação é o mecanismo central da experiência humana. É o espaço onde pensamentos, emoções e identidade se organizam antes de se tornarem fatos. O mundo externo, nesse sentido, não é um ponto de partida, mas um reflexo atrasado. Aquilo que você chama de realidade é, na visão dele, um registro do que foi aceito internamente como normal, possível e coerente com quem você acredita ser. Isso explica por que tantas pessoas estudam Neville por anos e dizem que nada muda. Elas continuam tratando o ensinamento como uma técnica adicional, algo a ser feito em momentos específicos do dia, enquanto o restante da vida permanece intocado. Neville nunca falou de práticas isoladas. Ele falou de estados. E um estado não é algo que você liga e desliga. É uma postura interna contínua, um lugar psicológico a partir do qual você interpreta tudo. Quando ele menciona dimensões, muitos se perdem tentando entender isso de forma literal ou científica demais. Mas o que Neville chama de quarta dimensão não precisa ser encarado como um espaço físico oculto. É, antes, o campo das possibilidades mentais. Tudo aquilo que ainda não aconteceu, mas já pode ser concebido, sentido e assumido. Enquanto a terceira dimensão é o que parece sólido, estável e inevitável, a quarta dimensão é onde a experiência ainda é fluida, maleável, sensível à atenção e à interpretação. O erro comum é esperar que a realidade mude primeiro para então mudar por dentro. Neville inverte essa lógica de forma quase cruel para o ego. Ele diz que o estado interno vem primeiro, e o externo segue depois, não como recompensa, mas como consequência. Por isso ele insiste tanto na ideia de viver no fim. Não como uma negação do presente, mas como uma recusa em se identificar com ele como sendo definitivo. Viver no fim não é agir como se tudo estivesse resolvido de forma teatral. É algo muito mais silencioso. É a ausência de conflito interno com aquilo que ainda não chegou. É a naturalidade com que alguém pensa, sente e reage quando algo já é considerado parte da sua vida. Neville percebeu que o cérebro e o sistema nervoso não distinguem com precisão aquilo que é vivenciado externamente daquilo que é vivenciado de forma vívida e emocionalmente carregada. O corpo responde ao significado, não à origem do estímulo. É por isso que o sentimento ocupa um lugar tão central em seus ensinamentos. Não emoção superficial, mas o clima interno constante. A sensação de estar atrasado, ameaçado, insuficiente ou em luta gera um tipo específico de vida. Da mesma forma, a sensação de estabilidade, pertencimento e confiança gera outra. Não por mágica, mas porque essas sensações organizam decisões, percepções, prioridades e até o que você considera possível notar ao seu redor. Neville foi particularmente preciso ao afirmar que a maioria das pessoas imagina o tempo todo, mas de forma inconsciente. Diálogos mentais repetitivos, antecipações negativas, justificativas internas, revisões constantes de situações passadas. Tudo isso é imaginação em ação. A diferença entre alguém que cria deliberadamente e alguém que se sente preso não está na imaginação em si, mas em quem está no controle dela. Quando ele introduz práticas como o estado semelhante ao sono, não está oferecendo um ritual místico, mas um acesso estratégico. Nesse estado, a mente crítica relaxa, e aquilo que normalmente seria rejeitado como improvável passa a ser aceito com menos resistência. Isso permite que novas associações emocionais sejam formadas. E são essas associações que moldam o comportamento futuro de forma quase invisível. Outro ponto frequentemente mal interpretado é a ideia de revisar o passado. Neville não sugere negar acontecimentos, mas questionar o peso que eles continuam exercendo. O passado, neurologicamente, não é um arquivo fixo.
Ele é reconstruído toda vez que é lembrado. Ao alterar a carga emocional associada a uma memória, você altera a forma como ela influencia decisões futuras. Isso não muda o que aconteceu, mas muda quem você é enquanto alguém para quem aquilo aconteceu. Persistência para Neville nunca significou esforço tenso ou repetição forçada. Persistir é permanecer fiel a uma suposição interna mesmo quando o mundo ainda não oferece confirmação. E isso exige maturidade psicológica. Porque o período entre a mudança interna e a reorganização externa costuma ser desconfortável. É quando velhos padrões ainda aparecem, mas já não fazem mais sentido. Neville chama isso de eco. Um resíduo do estado anterior, não um sinal de fracasso. Talvez o aspecto mais difícil de aceitar em Neville Goddard seja este: nada disso é sobre controlar o mundo. É sobre parar de lutar contra ele internamente. Quando a identidade muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, os relacionamentos mudam. Quando os relacionamentos mudam, as oportunidades mudam. E quando tudo isso muda, a realidade parece ter sido transformada, quando, na verdade, apenas se alinhou. Explicar Neville no fim, não é simplificá-lo demais nem envolvê-lo em linguagem excessivamente técnica. É colocá-lo no lugar certo. Ele não oferece atalhos, mas uma inversão de causa e efeito. Não promete conforto imediato, mas coerência. Não vende esperança, mas responsabilidade consciente. E talvez seja exatamente por isso que mesmo décadas depois, suas ideias continuam provocando tanto fascínio quanto resistência. Porque uma vez compreendidas, elas deixam de ser apenas interessantes. Elas se tornam pessoais. E aquilo que é pessoal quando toca fundo o suficiente já não pode mais ser ignorado.